Bom dia, um feliz domingo, hoje é dia 29. Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje o título é Problemas da Dívida. A lição pede para a gente ler Deuteronômio 28, verso 1, 2 e 12. Bom, a passagem diz o seguinte: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você pode ver essas bênçãos lá em Deuteronômio 28, verso 3 a 11. E no verso 12 ele diz: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Esse capítulo 28, ele vem falando das bênçãos decorrentes da obediência. Então, assim, o ideal é que você não tenha dívida, né? A gente sabe que às vezes alguma situação é necessária, mas temos que planejar de como lidar com essas dívidas, né? E a lição dessa semana ela vem falando sobre isso também. Você que tem dívida. E até o que você não tenha dívida, mas é bom que você estude essa lição para que você aprenda. E como é que a gente vai fazer isso? Seguindo, né, os princípios da palavra de Deus que nos ensinam de como lidar, né, com as questões das dívidas, né? O ideal é que não tenha dívida, e para isso você precisa seguir as orientações de Deus na sua palavra. Bom, estudos aí mostram que há 3 razões principais para que as pessoas entrem em dificuldades financeiras. Então a primeira é a ignorância, ou seja, muitas pessoas, mesmo as instruídas, são financeiramente analfabetos, ou seja, não conhecem nada de parte financeira, simplesmente nunca foram expostas também aos princípios bíblicos, ou seja, não conhecem os princípios bíblicos, né, de como fazer isso, né, lidar com essas situações das dívidas, ou mesmo seculares da questão da gestão do dinheiro, ou seja, não tem uma noção de como se planejar e gastar o que recebe, e acabam gastando mais do que deveriam, né? Mas há uma esperança, essa lição vai trazer aí para você, fornecer um esboço aí desses princípios, mostrar como aplicá-los na sua vida financeira. A segunda razão seria a ganância e o egoísmo, em resposta aí à publicidade que muitas pessoas veem e o desejo pessoal. As pessoas vivem além de seus recursos, além do que ganham em termos de salário. Não querem viver e dirigir, nem se vestir como realmente podem pagar. Isso é prejudicial e acabam adquirindo dívidas, né? Muitas pensam que são muito pobres e acabam não devolvendo o dízimo e suas ofertas. Por isso vivem sem a sabedoria, sem as bênçãos prometidas por Deus, né? Como diz lá em Malaquias 3:10, nós estudamos isso, 3:10 e 11, fala que a gente não deve roubar e nem reter o que pertence ao Senhor, né? Porque se a gente fizer isso, as bênçãos, né, não vão, sem medida, não vão cair sobre nós, né, sobre a nossa família. Ou seja, nós vamos ver no sofrimento e na tormenta. E Mateus 6:33 fala que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Há esperança ainda para essas pessoas também, mas isso requer o quê? Uma mudança de coração e espírito de contentamento. Tá? E a terceira e última razão pela qual as pessoas têm dificuldade financeira é o infortúnio pessoal. Pode ser que tenham sido cometidas por uma doença grave e tiveram gastos imprevistos como isso, bem como a limitação da renda familiar também pode acontecer. Pode ter sido abandonados por um cônjuge gastador, vamos dizer assim. Um desastre natural pode ter dizimado aí suas posses, aquilo que ela possuía, ou pode ter nascido aí e serem criadas na pobreza objeto, ou seja, pobreza extrema, né? Há esperança para elas também? Sim, embora o caminho seja difícil. Seus problemas podem ser superados. A mudança pode vir no apoio aí de amigos que são cristãos, conselhos, assistência social também, né? Para isso, de pessoas aí piedosas, trabalho árduo aliado à boa educação e a bênção e a providência de Deus. Tudo isso pode ajudar essa pessoa aí dessa situação também. Eu não sei, seja qual for aí a razão que você esteja passando por essa dificuldade financeira, e mesmo que seja culpa de você mesmo, da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. No entanto, os
endividados terão que fazer algumas mudanças na vida, nos seus gastos e nas suas prioridades financeiras. Então, tem que haver um planejamento aí. 1 Timóteo 6, de 6 a 9, ele vem dizendo exatamente isso. Depois vocês podem meditar. Temos que ter piedade com contentamento, ou seja, temos que ter na nossa mente que nós temos que, aquilo que Deus forneceu para a gente tem que estar feliz e contente com aquilo e administrar aquilo da melhor forma possível para que a gente não entre em gasto, seguindo aí os princípios da palavra de Deus. Então temos que estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Não que você não possa correr atrás para conseguir mais, né? Ter uma boa renda. Pode, mas temos que gastar conforme nós recebemos e não acima disso. Entendeu? Essa é uma situação que a gente deve buscar diariamente na nossa vida. A palavra de Deus também vem dizendo que a segunda hipótese aí, sejamos santos e santifiquem as coisas santas. É importante isso. Na Bíblia, Deus considera seu povo como um povo santo, escolhido e especial. Você pode ver lá em Êxodo 19, verso 6, 1 Pedro 2,9. Essa santidade se evidencia quando seu povo guarda os seus mandamentos. Deuteronômio 28, verso 9. O dízimo é santo. Levítico 27, 30 a 32. Assim como as ofertas também são santas. Números 18 e 29. O dízimo e a oferta são consagrados e separados no Senhor. Ou seja, não podemos reter nenhum deles. Reter o dízimo e as ofertas é apropriar-se indevidamente das coisas sagradas ou santas que devem ser dedicadas exclusivamente a Deus e, portanto, devem retornar a Ele. Levítico 5, verso 15 e 16. No Antigo Testamento era exigido a restituição para a retenção antes que pudessem ocorrer a expiação com sangue, antes que o sonegador pudesse receber o perdão. Levítico 5, 16. Assim sendo, quando o povo reteve os dízimos e as ofertas, eles se separaram de Deus e não prosperaram. Olha que importante isso. Está lá em Malaquias 3, 7 a 10. Pois haverem profanado as coisas sagradas. Deus não muda. E esse princípio de fazer a restituição em relação aos dízimos e oferta, Malaquias 3, 6 a 8, ainda está valendo e está em vigor hoje. Então, se você está retendo alguma coisa, você pode voltar e devolver aquilo que pertence ao Senhor, para que as bênçãos sem medidas possam cair sobre você e sobre sua família. Lá em Conselhos sobre Mordomia, na página 62, diz o seguinte: apressem-se, meus irmãos e irmãs, a levar a Deus um dízimo fiel e também uma oferta voluntária de gratidão. Há muitos que não serão abençoados enquanto não devolverem o dízimo que retiveram. Então, meu irmão, se você quer a sua bênção, você tem que devolver aquilo que você está retendo ao Senhor. Bom, que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, é meu desejo, minha oração. Amém.